Boa tarde, pessoal. Boa tarde, galera. Todo mundo já está mais acordadinho, né? Show de bola. Eu tinha planejado botar um blazer para sair bonito nas fotos, mas está muito quente, vou ficar assim mesmo. Já, graças a Deus, já sou um pouquinho bonitinho assim de qualquer jeito, então tá massa. Abra aí, por favor, a apresentação para a gente começar. Galera, é o seguinte, todo mundo aqui tem empresa de alguma forma, é empreendedor, né? Ou alguém é CLT e é intraempreendedor, alguma coisa assim. Todo mundo tem seu negócio, né? Show de bola, maravilha. Alguém aqui nunca ouviu falar de tráfego pago? Como está muito na moda, eu vou perguntar quem não ouviu falar, certo? Alguém nunca ouviu falar de tráfego pago? Show, então todo mundo já sabe assim, o mínimo que seja, né? Show de bola. Então é o seguinte, a minha ideia aqui é explicar apenas a parte do tráfego pago de uma forma um pouquinho mais branda, de uma forma um pouquinho mais superficial, porque o pessoal vai entrar depois no processo de venda e no fechamento da venda, que é o que de fato importa, não vou mentir, certo? Mas o tráfego pago é um ótimo canal para viabilizar as suas primeiras vendas, a sua venda pelo meio online, certo? Então, eu gosto de abrir com essa frase, marketing que vende é meio que o slogan da minha agência, certo? Por quê? Porque eu acredito que, assim, quando a gente fala em marketing, é natural que a nossa mente vá para um lugar de, poxa, foto legal, imagem legal, post no Instagram bonitinho, de repente uma propaganda engraçada, um logotipo bonito. Isso tudo tem muita importância, isso é legal, certo? Mas não é nada disso que minha agência faz. A minha agência é concentrada em vender, vender e vender através dos canais digitais, certo? Então, para mim, se não vende, não é marketing. Então, eu coloco marketing que vende para passar essa ideia, beleza? Você passa aí para mim, por favor? Tá. O que é tráfego pago? Então, vamos começar pelo começo. Certo? Tráfego pago não é novidade, nunca foi, só está mais na moda agora por causa do Instagram, mas o tráfego pago sempre existiu. Por exemplo, sabe quem é que vende tráfego? O Shopping Jardins. Quando você pega a sua loja e bota no shopping, o Shopping Jardins está fornecendo tráfego de pessoas passando pela sua loja ali. Certo? Então, isso é o que o shopping faz, ele vende tráfego. Outra coisa que sempre existiu, propaganda na TV Globo. Você paga lá seus milhões de reais para aparecer 15 segundos na TV Globo e você está comprando mídia, certo? Tráfego pago nada mais é do que compra de mídia, só que é uma compra de mídia agora online, certo? E aí, por que a gente chama de tráfego pago? Existe também, além do pago, existe o tráfego orgânico. Então, qual é a grande diferença? Orgânico é tudo aquilo que não é pago, certo? Então, se você de repente posta uma foto o Luiz Pradex faz um vídeo para você, certo? E você viraliza, pô, chegou muita gente no seu perfil através desse vídeo. Você não está pagando, você não está patrocinando esse post. E a galera está chegando mesmo assim, então é o tráfego orgânico, você não pagou por isso, tá? Então o Google Meu Negócio também é um bom exemplar, blog também é um bom exemplo de tráfego orgânico. Você não está pagando para impulsionar esse post, ok? Então passa aí para mim, por favor. Onde é que o tráfego está no funil de vendas? Isso aqui, galera, para quem não está familiarizado, é um funil de vendas, certo? É claro que, na especificidade de cada empresa, esse funil será diferente. Mas o fundamento é o mesmo para todas as empresas, tá? A gente tem a etapa de qualificação, apresentação, negociação e fechamento. E a etapa mais importante de todas, não é receber dinheiro, certo? Mas a etapa mais importante de todas é o follow-up, que é o acompanhamento. Isso aí, Cristiano vai falar mais tarde para vocês sobre o processo de venda, tá? O que eu quero dizer com isso aqui? O tráfego pago, ele entra acima ali da qualificação, certo? Seria uma etapa de prospecção. Tá? Então, o tráfego é o responsável por trazer os leads o mais qualificado possível, porque tem um limite ali de qualificação que dá para a gente fazer através do tráfego, e eu vou explicar. Mas a ideia é que ele traga os leads. Todo mundo aqui sabe o que é lead? Lead tem sempre aquela pessoa que não levanta a mão que está com vergonha, né? Então é o seguinte, lead é a informação da pessoa interessada no que você anunciou. Tá? Então, por exemplo, se eu digo bem assim... Vamos participar da imersão digital, vai acontecer a imersão digital, que dia 13, num sábado, vamos participar e tudo mais. Se você quer participar, deixe um oi aí no comentário. Então, todo mundo que dá um oi ali, se ele deixa a informação com você, ele vira um líder. É uma pessoa que levantou a mão e disse, estou interessado no que você está vendendo, certo? Então, o tráfego pago ele vai entrar ali acima da qualificação. Ou seja, todo mundo que chega até você através do tráfego pago, ele está qualificado em certa medida. Mas é tarefa do empresário, do vendedor, qualificar ainda mais essa oportunidade para passar para fazer apresentação, negociação e, de fato, fechar depois no final. Tá? Passa aí para mim, por favor. Passou demais. Aí. O objetivo do tráfego pago é trazer leads o mais qualificado possível para o time de vendas conseguir fechar a venda, certo? Como é que a gente faz isso? Passa de novo, por favor.
Quando a gente fala, o tráfego pago está muito na moda hoje por causa do Instagram, né? O Instagram revolucionou o jeito de fazer negócios e tem muita gente que saiu do zero e ganhou muita grana no Instagram, galera que era pobre e só pelo Instagram, está postando ali todo dia, veio muita grana, beleza. Mas a gente tem muitas fontes de tráfego disponíveis, certo? E as duas principais não tem muito para onde correr, são Google e Instagram, principalmente se você considerar o ecossistema Google, que não é só o buscador Google. A gente também tem o YouTube, por exemplo, que é a segunda maior ferramenta de busca do mundo, é o YouTube. E o ChatGPT está chegando aí. Inclusive, as novas gerações hoje estão usando o TikTok para pesquisar, certo? Para ter informação na barra de pesquisa do TikTok. Mas isso é uma coisa que o Brasil ainda não está alcançando, certo? O dinheiro ainda está todo no Google e no Instagram, certo? Então, a gente tem aqui, ó, Mercado Livre, TripAdvisor, Google Meu Negócio, blog, LinkedIn. LinkedIn também é uma fonte de tráfego interessante para quem quer vender para outras empresas, para B2B, certo? iFood é uma fonte de tráfego, o Threads, que não vingou, TikTok, Reddit, Pinterest, tudo isso são fontes de tráfego, mas os dois principais são Google e Instagram, ok? Passa aí para mim, por favor. Tá bom, então vamos falar um pouquinho mais especificamente deles dois. O Instagram, ele funciona, eu vou dar um exemplo de empresa para cada um, certo? O Instagram, ele funciona para todos aqueles tipos de negócio que têm apelo visual, ou para tipos de negócio que apelam para o desejo de alguém, certo? Então, por exemplo, comida funciona muito melhor no Instagram. Por quê? Porque a gente vê aqueles food porn, né? Aquelas comidas, porra, você olha assim, só aquele queijo da pizza caindo, assim, você já fica com vontade de comer pizza, certo? Então, comida funciona muito no Instagram. Por quê? Porque o Instagram é uma ferramenta visual. Você está olhando ali, passa o patrocinado, né? Uma pizza gostosa, você tem vontade de pedir aquela pizza, certo? No Google é diferente. Então, assim, ó, vamos lá. Instagram, apelo visual e, obviamente, se você está inovando, por exemplo, eu tive uma empresa antigamente, que fazia avaliação de carro usado para quem quer comprar carro usado e não entende de carro. Então, Henrique, quero comprar esse carro aqui, só que eu não entendo nada de carro, não sei se eu estou levando golpe. Eu levava um técnico lá. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Isso é um serviço novo. Como é um serviço novo, ele precisa ser descoberto. Se ele precisa ser descoberto, tem que ser Instagram, não pode ser Google. Por quê? Porque Google, as pessoas já conhecem o serviço que estão pesquisando. Por isso que elas estão pesquisando, certo? Então, no Google é diferente. O Google funciona mais para urgência, emergência e necessidade. Então, por exemplo, hoje a minha agência é, no Brasil, com alguma distância, a maior vendedora de bateria automotiva do país, certo? Nós temos aí uns 20 clientes de bateria automotiva, certo? Por quê? Porque quando o cara, e tudo Google, a gente não anuncia nenhuma no Instagram. Por quê? Porque quando o cara vai para uma reunião, estou vindo aqui para o Digitalks, aí vou ligar meu carro, o carro acende e apaga. Puta, fiquei sem bateria. Caralho. Alguém tem número de bateria no telefone aqui? Sempre tem alguém que tem, certo? Principalmente homem. Mas mulher normalmente não tem, certo? Então, você tem, parabéns. Vocês são prevenidas. Mas o que é que acontece todos os dias, e não acontece pouco não. Milhares de pessoas pesquisam por comprar bateria, ou então bateria delivery, ou então bateria em Aracaju, bateria de carro, E é assim que a gente ganha dinheiro. A gente bota essas pessoas, essas empresas vendedoras de bateria no Google. Por quê? Porque o cara está desesperado, pô. Guincho. Você está viajando, o pneu do seu carro fura no meio da estrada. Quem tem número de guincho aí? Você tem? Aí é mentira. Tá vendo? Pronto. Então, muita gente não tem número de guincho. Então, o que é que faz? Pô, guincho, agora onde eu estou? Guincho, uma pesquisa que é muito comum é guincho próximo de mim. Certo? Então, guincho é um serviço muito próprio do Google. Dedetização, você entendeu já, né? Beleza. E também para commodities. Por quê? Porque o Google é uma plataforma difícil de demonstrar valor, certo? Então, no Google, você imagina, quando eu boto lá uma loja de bateria em Aracaju, aparecem 5 de uma vez só, tá? Então, é difícil você se diferenciar, a gente tem nossas técnicas, mas é difícil você se diferenciar do concorrente no Google. Então, o Google ele funciona muito bem para quem vende commodity, ou seja, produtos que não têm grande diferenciação de valor agregado, certo? Você passa aí, por favor. É você? É, né? Tá. Então, aqui eu trouxe exemplos. Esse exemplo aqui está cortado na metade, mas vai assim mesmo. Exemplos de como funciona, tá? Aqui é um anúncio no Google. Todo mundo que tem patrocinadozinho aqui em cima é porque está pagando ao Google para ficar nos primeiros lugares. Henrique, quem paga mais fica nos primeiros lugares? Fica em primeiro lugar? Não, não é assim. Quem usa as técnicas certas fica em primeiro lugar. Quem paga mais aparece mais vezes. Então, a gente tende a subestimar a quantidade de vezes que o nosso negócio é pesquisado no Google, certo? Digamos que tenha 100 mil pesquisas, isso não é incomum não, certo? Digamos que tenha 100 mil pesquisas no dia pela palavra-chave que você anuncia. Quem paga mais vai aparecer em 70 mil, aí você pagando menos vai aparecer em 20.
Mas se você usar as técnicas certas, você consegue aparecer em primeiro lugar, mesmo acima de quem está pagando mais. E esse é o trabalho da agência, usar as técnicas certas. Tá? Então, a jornada do cliente funciona como aqui. Preciso de bateria, pesquisei, gostei desse link aqui, me chamou a atenção. Ó, instalação gratuita, atendimento 24 horas. É disso que eu preciso. Cliquei aqui, entrei no site. Tá? Então, para você anunciar no Google, você precisa ter um site. Ok. E aqui é o do Instagram, que aí todo mundo já conhece, né? Está cortado aqui, mas eu vou acreditar que todo mundo já conhece. A pessoa mostra lá, nesse caso aqui é uma lojinha de roupa, mostra aqui roupa bonitinha, compra aqui, fale com a gente para comprar, certo? Passa aí, por favor. Tá. Pronto. Então, aqui é um funil de marketing, tá? Esse aqui, especificamente, funciona melhor para Instagram. Então, a pessoa está aqui no Instagram ou no Facebook, ela está navegando, é impactada pelo anúncio, gostei do anúncio. Então, aqui existem 3 possibilidades mais comuns para a gente coletar o lead, tá? Ela, depois de clicar no anúncio, é direcionada para a landing page. Então, percebam que na mesma empresa, a gente pode ter uma landing page sendo anunciada no Instagram e no Google. Isso é bom, por quê? Porque a gente consegue testar qual é, mantendo as variáveis fixas, a gente consegue testar qual é o canal de venda que está vendendo mais, certo? Então, beleza, a landing page é uma alternativa. Formulário nativo do Facebook também é outra alternativa. Já aconteceu isso com vocês, de vocês clicarem no anúncio e subir uma janelinha para você botar nome, telefone, tal, pronto. Aquilo ali é para coletar o seu lead, ou seja, seu nome, seu telefone, seu e-mail, certo? E aqui no Brasil é muito usado, nos Estados Unidos já é menos usado, na Europa quase zero, o WhatsApp, que a gente consegue fazer um anúncio, quando a pessoa clica no botãozinho, ela vai direto para o WhatsApp da equipe de vendas, tá? Isso aqui é muito comum aqui no Brasil, 70% dos meus clientes usam isso aqui, tá? Então, essas 3 formas têm o mesmo objetivo, que é captar o lead. Captou o lead, vai para a equipe de venda e a equipe de venda liga para vender, certo? A ligação tem muito mais efetividade do que uma mensagem de fato, mas mensagem também funciona muito bem. Você passa aí, por favor. Ok. Aqui, eu estou mostrando para vocês o que é uma landing page, certo? Landing page é diferente de site institucional. A landing page ela tem um objetivo único de coletar esse lead, certo? Então, não vai ter missão, visão e valores, não vai ter quem somos, história da empresa, nada disso. A landing page serve para resolver um problema específico do cara. Então, alguém pesquisou por comprar apartamento em Aracaju. Caiu a Santa Maria, a construtora Santa Maria é uma cliente minha, certo? Então, caiu na landing page da gente. A gente tem aqui os 3 principais produtos, certo? Para quê? Para quando a pessoa clicar aqui em conhecer, a gente coletar o lead dele e o nosso corretor ligar para ele para marcar uma visita, alguma coisa assim, tá? Você passa aí para mim, por favor. Ok. Aqui é o formulário nativo que eu falei para vocês. Então, a pessoa clicou no anúncio, vai subir esse formuláriozinho para pegar as informações, tá? Todo mundo já conhece isso aqui também. E aqui, não? Pronto. E aqui é o seguinte. Não tem um antes, não? Dá uma olhada aí para mim, por favor. Tá, tem não mesmo. O que é que acontece? Esse formulário nativo aqui que vocês preencheram e o WhatsApp, eles hoje se integram a uma ferramenta chamada CRM, que Cristiano certamente vai falar depois dessa aqui, tá? O que é o CRM? O CRM é o funil de vendas, daquele que eu te mostrei lá no começo, só que de forma horizontal. Então, você tem aqui um dispositivo visual de onde estão todos os leads no seu processo comercial, certo? Então, quando eu preencho as minhas informações naquele quadrinho que subiu ali, que você clicou no anúncio, eu já caio direto aqui nessa fase de qualificação do CRM, certo? Então, a partir dessa qualificação aqui, porque assim, quando você pensa, Henrique, chega uma pessoa por dia no meu WhatsApp para comprar de mim, isso é pouco, você consegue lembrar dessas pessoas. Então, vão ser 7 por semana, você consegue lembrar dessas pessoas. Por exemplo, alguém vai falar para você, Henrique, eu gostei do seu serviço, mas eu só vou contratar dia 5 porque eu recebo dia 5. Você consegue lembrar disso, porque são 7 pessoas só. Mas no caso dos meus clientes que recebem 100 leads por dia, é muito difícil, entendeu? Então, a gente precisa integrar um CRM a essas plataformas, porque aí toda a equipe de vendas dele vai ter acesso a um aspecto visual do processo comercial deles, tá bom? Passa aí para mim, por favor. Tá. Então, aqui são os principais KPIs. O que é KPI, Henrique? KPI é uma sigla em inglês chamada Key Performance Indicators, ou seja, as métricas importantes, né? Os indicadores-chave. Então, quero começar a fazer tráfego amanhã. O que é que eu preciso saber para não me meter numa cagada? Taxa de conversão, o quanto o seu anúncio está convertendo, ou seja, quanto você está conseguindo vender a partir de pessoas que entraram naquele anúncio. O CPR e CPL, o que é isso? CPL é custo por lead, certo? Então, se você gastou R$100 no anúncio, não façam isso, é muito pouco. Se você gastou R$100 no anúncio e conseguiu 100 leads, cada lead está te custando R$1.
essa é a principal métrica que a gente usa hoje na agência, certo? O nosso objetivo é sempre deixar o lead, na medida do qualificado ali, sempre deixar o lead cada vez mais barato, certo? Esse é o estudo que a gente faz. O CAC é custo de aquisição por cliente. Galera, isso aqui vocês precisam saber, quem mexe com a internet tem que saber disso tudo, certo? CAC é custo de aquisição de cliente, ou seja, o quanto você gastou para ter aquele cliente. Então, se você investiu R$100 no anúncio, e com esse anúncio você conseguiu 2 clientes, o custo de aquisição por cliente é R$50, certo? O objetivo também é sempre baixar o CAC. O que é CTR? CTR é uma sigla em inglês para Click-Through Rate, ou seja, a quantidade de pessoas que clicaram no anúncio depois de ver, certo? Então, é uma métrica que a gente usa para saber o quanto de atenção está chamando o anúncio, o quanto esse anúncio está cativando a audiência, certo? Então, se o CTR está 10%, significa que de 100 pessoas que viram o seu anúncio, 10%, ou seja, 10, clicaram e converteram ali naquele anúncio, certo? Isso seria muito bom, porque os números da internet são muito altos. Então, nunca são 100 pessoas que veem seu anúncio. Um CTR de 10% para 60 mil pessoas que viram seu anúncio é um número estrondoso aí de vendas que você vai conseguir fazer, certo? Então, frequência é o quanto cada pessoa viu repetidamente o seu anúncio. Então, se o seu anúncio está com uma frequência de 4, significa que cada pessoa impactada pelo seu anúncio está vendo esse anúncio 4 vezes, em média, certo? Então, quando ele passa ali de 4, quando ele vai para 5, 6, 7, já é uma frequência muito alta e já está na hora de renovar esse anúncio, porque a audiência já está cansando. Muito provavelmente a performance desse anúncio já está baixando, ok? Taxa de rejeição. Tem muito a ver com a performance do seu site, e aí a partir daqui a gente está falando mais de Google, certo? Taxa de rejeição é o seguinte, clicou no anúncio lá no Google, se o site demorar, isso não é brincadeira, cara, a gente tem essa métrica mesmo, o Google dá essa métrica pra gente. Se o site demorar 5 segundos para carregar, você já perde um monte de gente. E aí você perde um monte de cliente, entendeu? Então a taxa de rejeição é o quanto as pessoas estão rejeitando o seu site pela demora de abrir, ou pela interface que é confusa, ou... Ah, tá bom. Taxa de primeira posição é o quanto você está ficando na primeira posição do Google. É uma métrica que assim, não é mais importante, mas dá uma ideia do quanto a gente está posicionado em relação à concorrência. Tá? Índice de perda de posição é por que você está perdendo o primeiro lugar. Então, ele te dá motivos de você estar perdendo o primeiro lugar. Pode ser porque você está investindo pouco, pode ser porque a qualidade do seu anúncio está ruim, pode ser porque a performance do seu site não está boa, pode ser porque seu site não responde bem no celular, certo? Então, passa aí para mim, por favor. Ok, as vantagens do tráfego, então, em relação a outro tipo de mídia, certo? Vamos comparar, por exemplo, com outdoor. Altamente metrificável. Quando eu compro um outdoor, por exemplo, digamos que seja R$1.500, tem que sorrir mais para ficar bonito nas fotos, né? Ele estava dizendo aqui. Digamos que eu compre aí R$1.500 por uma semana no outdoor. Mas você não consegue, qual a desvantagem disso? Que você não consegue saber quantas pessoas estão vendo aquele outdoor. Digamos que você tem uma estimativa. Nessa avenida aí passam 600 carros por dia. Porra, mas beleza, de 600 carros que passam. Primeiro, você não tem certeza que passam mesmo 600 carros. Segundo, desses 600, quantos leram? Terceiro, desses que leram, quantos entraram em contato? Aí, de quantos entraram em contato para quantos venderam já fica mais fácil, né? Mas vocês entendem que o tráfego, ele é muito mais metrificável, ele é muito mais fácil de você saber os dados da sua campanha? Ok. Uma outra vantagem muito grande são as mudanças rápidas. Quando eu identifico que o meu anúncio está dando errado, então digamos que um daqueles KPIs que eu mostrei tá muito ruim, eu consigo mudar muito rápido. Pego o celular, gravo um anúncio qualquer aí, qualquer sacanagem, né? Mas gravo um anúncio diferente e já consigo mudar rápido. Enquanto no outdoor, por exemplo, se alguém pichar um objeto fálico no seu outdoor, vai ficar ali durante todo o período do outdoor, você não consegue mudar, entendeu? Então as mudanças rápidas são uma grande vantagem do tráfego. Muito mais barato, infinitamente mais barato do que outdoor, por exemplo, mais objetivo, mais segmentado. Essa parte do mais segmentado é interessante. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele é uma loja de bebês, certo? Então roupa de bebê, brinquedo de bebê e tudo mais, tá? A gente consegue controlar a métrica, a segmentação do anúncio, a ponto de só chega anúncio desse meu cliente de roupa de bebê para quem é pai e mãe. Se você não tiver filho, não vai aparecer um anúncio dessa loja para você. Então imagine o potencial da sua propaganda hoje. Imagine você lançar um anúncio na Globo, mas que só chegue para a mulher. Você tem esse nível de controle, entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho uma loja como é o nome disso aí? De leque. Se eu tenho uma loja de leque, tudo bem que leque não é tão exclusiva assim de feminino, né? Se eu tenho uma loja de lingerie, para que eu vou de biquíni? Para que eu vou anunciar para homem? Não faz sentido. Então, eu consigo ultra segmentar
nesse sentido, os anúncios, tá? Então, por exemplo, eu consigo segmentar, Henrique, meu produto é muito caro, eu quero segmentar para quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro mesmo, eu vendo um produto de R$ 1.500, R$ 15.000, um cirurgião plástico. Então, existem técnicas para a gente alcançar essas pessoas através do tráfego. Por exemplo, vou citar uma, você botar uma segmentação de viajantes frequentes internacionais. Então, quem viaja com frequência para fora do país, tem supostamente mais dinheiro. Então, a gente consegue atingir essas pessoas, tá? E permite diversos testes simultâneos. Aqui, na minha opinião, é o mais importante. Por quê? Porque quanto mais investimento, quanto mais orçamento você tem no seu anúncio, mais a quantidade de testes é importante. Por quê? Porque pequenas diferenças fazem muita diferença no resultado final, certo? Então, eu mando, de repente, um anúncio que sou eu falando aqui numa palestra. É esse o anúncio 1. Aí outra palestra, ou outro anúncio sou eu sentado falando de qualquer coisa. Outro anúncio é uma imagem estática. Então, essa diversidade de alternativas estratégicas que eu tenho vai me dar resultados que eu vou poder ler e vou dizer, pô, eu achei que vídeo, muito provavelmente é isso mesmo, tá? Não é querendo desmentir o Pradex, não. Mas eu achei que vídeo ia vender muito mais. Mas, na verdade, essa foto está vendendo mais. Então, eu tiro o vídeo e deixo só a foto, canalizando o investimento para o que eu sei que está dando mais resultado. Tá? Passa aí para mim, por favor. Tá claro, galera? Eu estou falando muito rápido? Não, né? Massa, ok. Ok, então, segmentações interessantes, como eu estava falando. Idade. Henrique, 90% dos meus clientes, eu tenho uma... Vamos lá, eu tenho uma casa de recreação e exercícios mentais para idosos. Faz sentido se anunciar para quem tem menos de 20 anos? Não faz. Então, a gente tem aqui a segmentação por idade, é muito importante, certo? Se você tem uma curva ABC no seu negócio, que você diz assim, 80%, normalmente é aquela bell curve, né? aquela curva em formato de sino. 80% dos meus clientes estão ali na idade de 20 a 44 anos. Então, a gente consegue botar muito mais orçamento para essa galera. 80% do orçamento vai para essa galera. E é claro que a gente não pode negligenciar os outros, mas a gente pode fazer um 80-20 aí, um Pareto, para atingir melhor quem de fato compra de você, certo? A gente consegue anunciar para quem tem um sistema operacional determinado. Então, por exemplo, eu tenho um cliente hoje que é uma loja de iPhone, e a gente identificou que compra muito mais iPhone quem já tem iPhone. Então, o cara quer atualizar o iPhone dele. Então, se ele tem um iPhone, a gente consegue fazer essa segmentação. Eu anuncio só para quem tem iPhone, ou seja, quem tem Android não recebe meu anúncio. O potencial dessa segmentação é muito grande, porque eu não gasto dinheiro anunciando para as pessoas erradas, certo? Geolocalização é mais fácil de entender. Então, por exemplo, se você vende só... Por exemplo, academia. Eu fiz um estudo a Soulfit já foi minha cliente, certo? E aí a gente fez um estudo lá de que quanto mais verticalizado o lugar que a academia está, melhor. Por quê? Porque a gente consegue fazer um anúncio geolocalizado ali de 2, 3 quilômetros. Em outras cidades é maior esse raio, mas Aracaju é muito pequeno. Então, 2, 3 quilômetros ali já é suficiente para trazer gente interessada em fazer academia, certo? Então, essa geolocalização é muito útil também. Interesses, como eu falei para vocês, só para quem é pai e mãe. Se eu quero anunciar para quem é empresário, o que é que eu consigo fazer? Isso aqui é muito legal. Empregadores, certo? Então, donos de empresa, eu consigo anunciar para determinar segmento alimentício. Empregadores do segmento alimentício. Dá para fazer isso? E como eu expliquei, viajantes internacionais frequentes, tá? Passa aí para mim, por favor. Eu acho que... Tá. Então, públicos personalizados, semelhantes e remarketing. Isso aqui também é muito interessante, porque a gente consegue... O que é remarketing? Remarketing é atingir de novo uma pessoa que já foi impactada pelo seu anúncio, tá? Então, existem algumas formas de fazer isso. Uma dessas formas é usando públicos personalizados e semelhantes, tá? A gente consegue solucionar, por exemplo, selecionar, por exemplo, se você tem um perfil no Instagram que tem bastante seguidores, tipo 10 mil, ali naquele perfil, no orgânico mesmo, sem você precisar anunciar para fora, já tem muita gente esperando para comprar de você. Às vezes ela só precisa do argumento certo de venda. Então, o que dá para a gente fazer? Dá para a gente selecionar visitantes do Instagram em 30, 60 e 90 dias, por exemplo. Então, se eu estou fazendo uma campanha há 30 dias, eu consigo selecionar, impactar essas pessoas que interagiram com o meu Instagram nos últimos 30 dias. Entendeu? Visitantes engajados do seu Instagram, como eu falei, visitantes do site, e aí tem uma coisa muito importante que é onde está o dinheiro no Instagram e no Facebook. A inteligência do Facebook se chama Facebook Pixel, certo? Então, esse Pixel é o rastreador de usuários. Então, se eu instalo o Pixel no meu site, ele sabe todas as características de todas as pessoas que entram no meu site. Então, se você, por exemplo, entrou no meu site interessada no anúncio, ele vai saber que uma mulher de, sei lá, 19 anos entrou no meu site
para interessar de alguma coisa. De repente não comprou, mas ele está traçando o perfil das pessoas que entram no site interessadas nesse produto. Então, essa inteligência a gente consegue usar para dizer bem assim, Facebook, é o seguinte, eu quero atingir pessoas parecidas com as pessoas que entraram no meu site. Então, isso é um público semelhante, certo? Então, eu quero atingir pessoas semelhantes às pessoas que entraram no meu site nos últimos 60 dias. A gente consegue fazer isso através do Pixel, tá? Ok. Lista de clientes, isso aqui também tem um poder enorme. Então, digamos que você tem aí, vamos lá, 2 anos de empresa, e você tem 1.000 clientes por ano, certo? Então, você já tem uma lista aí. Se você não tem, é bom você providenciar. Você tem que ter sempre algum tipo de cadastro. Por exemplo, minha amiga ali trabalha com massoterapia. Nem sei se é massoterapia, mas eu acho que é. Massoterapia, certo? É sua obrigação você ter catalogado todos os clientes que você já teve. Por quê? Não só por causa disso, claro, mas para fazer ações de marketing no futuro. Mas uma dessas ações pode ser subir essa lista no Facebook, dizer assim, Facebook, eu tenho uma lista no Excel aqui. Suba essa lista e diz bem assim, Facebook, eu quero pessoas, eu quero atingir com esse meu novo anúncio que eu vou fazer agora, pessoas parecidas com essa aqui, do Excel. Entendeu? Então, é uma ferramenta poderosíssima porque a gente consegue segmentar extremamente para pessoas que já são seus clientes. Se as pessoas, imagine que você tem essa lista, eles já compraram de você. E você está buscando pessoas parecidas com pessoas que já compraram de você. Então, é muito forte essa segmentação, certo? Ok, então passa aí para mim, por favor. Eu acho que você voltou aí. Pronto. Para que serve o remarketing? Como eu falei, o remarketing ele serve para impactar novamente uma pessoa que já foi impactada. Então, o que é muito comum? Quebrar objeções. A gente lança um anúncio especial só para quem já foi impactado. Com o quê? Com quebra de objeções. Um fato muito clássico que acontece é, por exemplo, a pessoa, quem nunca fez isso, né? Entra no e-commerce, aí vê lá uma bolsa bonita. Eita, o tempo encerrou. Posso continuar? Vê lá uma bolsa bonita e bota a bolsa no carrinho. Aí, quer saber de uma? Não vou comprar agora não, vai que eu desisto de comprar. E aí você é impactado depois por anúncio dessa bolsa. Como é que pode? Porque o cara faz isso aí. O cara faz isso, ele consegue rastrear quem entrou, quem deixou a bolsa ali no carrinho. Entendeu? Então vamos passar aí para ver se eu consigo mostrar mais coisa. Tá, passa aí. Passa aí. Aqui eu mostro como... Volta aí um pouquinho. Aqui eu mostro como é que funciona o orçamento da campanha, certo? Lá na agência hoje a gente não trabalha com empresas que investem menos de R$ 1.200 por mês. Por quê? Porque quanto mais orçamento eu tenho, mais campanhas simultâneas eu consigo fazer, certo? Isso me dá mais alternativas estratégicas para ter sucesso. Digamos que a campanha 1 deu errado. Eu tenho 1.080, certo? Então 540, 540, certo? A campanha 1 deu errado, então eu tiro a campanha 1. Ou seja, eu estou pegando a campanha 2 e dobrando o orçamento que eu tenho nela. Então, eu já sei o que dá resultado. Agora eu estou impulsionando esse resultado, dobrando o orçamento. Não mexi no meu orçamento total, continuo investindo 1.000, só que agora eu estou otimizando esse orçamento, botando no que eu sei que dá certo. Essa é a grande magia do tráfego, na minha opinião. Certo? Passa aí, por favor. Legal, Batinga. Como é que eu sei que isso funciona mesmo? Né? Porque aqui, falar é muito fácil. Né? Como é que eu sei que funciona? Passa aí para mim, por favor. Aqui são os dados do Google de alguns clientes meus, tá? Nem tudo é bateria aqui, tá? Eu acho que esse aqui... Sei não. Tá. Aqui, em um mês, olha, em um mês, investindo R$ 1.000, tá vendo ali, ó, custo R$ 1.000, em um mês ele teve 397 leads, certo? Então, quanto é que ele está pagando por lead aí? Faça a conta aí que eu não sei. Aqui no mesmo mês, olha, R$ 730, 1.540 cliques, mas aí não é contato, é cliques, e 408 contatos, certo? Então, imagine você investir hoje R$ 700 e receber 400 contatos de pessoas interessadas no seu produto. E isso aqui, por que eu sei que essas pessoas estão interessadas? Porque aqui é a plataforma do Google, tá? Então, quando a pessoa vai no Google, imagine, a pessoa vai no Google e pesquisa por um produto. Ele está interessado ou não está no produto? O Google, ele é uma ferramenta muito mais final nesse sentido, certo? Então, esses contatos aqui chegaram com só R$ 730. Beleza, passa aí, por favor. Eu acho que você pulou um aí, mas tudo bem. Tá, ok. Aqui, o custo por resultado era para estar aparecendo, mas está cortado, certo? Eu quero mostrar para vocês que a gente teve 2.300 mensagens em um mês, tá? Eu não lembro se foi um mês, não. 2.300 mensagens em um mês, com um custo de R$ 2 por mensagem. Então, a pergunta que eu quero fazer aqui para vocês é, você pagaria R$ 2 para receber uma mensagem de uma pessoa interessada no seu negócio, no seu produto? Normalmente. Esse aqui costuma ser um custo muito bom, certo?
Aqui, por exemplo, a gente teve 512 conversas por mensagem a um custo de R$1 e alguma coisa, R$1,70, tá? Deve ser, né? Depois você me fala aí. Passa aí, por favor. Ok, então como se não bastassem números, eu estou trazendo aqui depoimentos de clientes meus. Isso aqui não é para me vender, eu quero que vocês acreditem que o tráfego funciona, certo? Dizendo aqui, ó, batemos 3 vezes o valor da meta, legal. Desse jeito vai ter que contratar mais uma atendente, porque eu vou ficar doidinha, legal. Esses dias foi tão movimentada a venda que não demos conta de ir atrás de revenda, legal. Tem muito tempo que eu não vejo isso aqui, um resultado legal aí, passa aí para mim, por favor. Aqui foi uma cliente minha, todo mundo sabe o que é Invisalign? Invisalign é aquele aparelho invisível, certo? Invisível não, né? Transparente. E aí, os caras do Invisalign, eles são tão feras em vendas que eles premiam os dentistas que mais vendem Invisalign. Então, essa minha cliente dentista ganhou esse prêmio aí, Top Doctor, certo? Aqui eu estou mostrando um cara que tinha uma experiência anterior com tráfego, que estava pagando R$13. A humilhação agora, viu? R$33 aqui, certo? Por mensagem. E eu consegui diminuir para R$4 na primeira semana, certo? Aqui é o cara falando, ó, esse mês suspendo os anúncios porque eu estou lotado de vendas. Passa aí, por favor. Então, beleza, galera. Desculpe por ter ultrapassado o tempo, certo? Aqui era para ser o meu QR Code com minha rede social, tá? Mas tá ali em cima, é batinga.mkt no Instagram, certo? Visitem o meu site, porque ele foi caro, ele está muito bonito, certo? E vocês vão entender um pouquinho mais do tráfego. E é isso, galera. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Palmas.